como que a trabalhabilidade do concreto é medida nas obras. O ensaio mais importante e mais comum é o ensaio de abatimento do tronco de cone, que também é conhecido como slump test. A norma brasileira é NM67. Ela é que descreve como esse ensaio deve ser feito. E basicamente ele consiste no seguinte: existe um molde metálico no formato de um tronco de cone, onde você vai preencher esse molde com concreto, e esse preenchimento tem um padrão. Você vai fazer isso em 3 camadas. Então, primeira camada, você vai dar uma quantidade fixa de golpes para adensar. Segunda camada, adensar só a segunda camada. Terceira, você vai adensar só a terceira camada. Vai tirar o excesso, né, rasar, e você vai remover esse tronco de cone que é o molde. Como o concreto, nesse caso, esse método serve para concretos que não são autoadensáveis, ou seja, eles têm tensão de escoamento, ele vai manter a forma, só que vai haver um abatimento aqui da sua forma. Tá? Então, esse abatimento, que é essa distância aqui, ó, da altura que era originalmente a altura do concreto, depois que ele abateu, é chamado de abatimento de tronco de cone. É isso que você vai medir. Essa altura aqui é 300 milímetros, então o concreto que tem esse valor mais próximo de 0, ele é mais consistente, tem mais plasticidade, e o que for mais perto de 300, ele é menos consistente e tem menor plasticidade. Um outro ensaio é muito parecido com esse, só que o ensaio agora destinado a concretos autodensáveis. Esse ensaio é chamado de ensaio de espalhamento, ou slump flow. Tá? A norma brasileira, NBR 15823, é ela que descreve o procedimento desse ensaio. Nesse ensaio você vai preencher, como ele é autodensável e não precisa adensar, um tronco de cone. A norma permite que você faça isso com o tronco de cone de pé ou de ponta cabeça. E você vai remover o molde. A diferença é que aqui você vai medir o diâmetro de espalhamento. Qual que é o diâmetro final que essa sua mistura espalhou. A partir do ensaio de espalhamento, existem 2 classificações. A primeira é a classe de espalhamento, onde você tem a classificação SF1, SF2 e SF3. Tá? Se for especificado um concreto SF1, o espalhamento tem que ficar nesse intervalo, entre 550 mm e 650 mm. Veja que o SF3 é um concreto mais fluido. Ele tem que espalhar entre 760 mm e 850 mm. Isso é um parâmetro. Um segundo parâmetro é a velocidade com que isso acontece. Então é a classe de viscosidade plástica, que a gente chama classe de viscosidade plástica aparente, VS1 e VS2. VS1, o tempo para você atingir um espalhamento de 500 milímetros tem que ser menor ou igual a 2 segundos. Ou seja, ele é mais fluido. Aqui está medindo bastante a viscosidade mesmo, né? Diretamente a viscosidade. O VS2 tem que ter, esse tempo tem que ser maior do que 2 segundos. Não importa o quanto vai ser o espalhamento final. Ele tem que acontecer mais rápido no VS1, mais devagar no VS2. Um terceiro teste, esse aqui também é indicado para concreto autoadensável, é chamado de ensaio de habilidade passante. A norma brasileira é a NBR 15823. Ele repete o ensaio anterior, que é o ensaio de espalhamento, só que com essas barras aqui, ó, que simulam a dificuldade que o concreto vai ter que vencer a armadura de uma estrutura de concreto armado. A classificação de classe de habilidade passante, ela é em relação ao ensaio anterior, ao ensaio de espalhamento. Então, se ela é classificada em 2 classes, né, PJ1 e PJ2. Se o concreto for especificado como PJ1, o espalhamento, nesse ensaio que tem essas barras de aço aqui, ele tem que ser igual ao ensaio de espalhamento. Igual ou com diferença até no máximo de 25 milímetros. Se for um PJ2, ele tem que apresentar diferença entre os 2 espalhamentos entre 25 e 50 milímetros. Para concretos secos, com pouca água, com uma consistência bastante seca, que daria 0, por exemplo, no ensaio de abatimento de tronco de cone, o ensaio indicado é esse, o ensaio VIB. A gente não tem norma brasileira para esse ensaio, a norma que a gente usa é uma norma americana, que é uma norma ASTM-C 1170. Então, como é que é o ensaio, né? Aqui existe uma vamos chamar assim, um recipiente volumétrico, onde em cima de uma mesa vibratória
Então, e aqui dentro você coloca um tronco de cone também. Aqui nesse desenho dá pra ver bem o esquema. Então esse tronco de cone é preenchido com concreto e depois é removido. E essa mesa começa a vibrar. Então o ensaio índice Vebs, que é a resposta desse ensaio, é quanto tempo demora, né, em segundos Vebs, quanto tempo demora para o concreto perder esse formato do tronco de cone e ocupar o formato dessa panela. Quanto mais seco o concreto, né, mais dificuldade de fluir, mais tempo vai demorar, maior vai ser o índice Vebs. Peraí, Tomita, pera. Tomita, naquele tempo lá. Posso ir? Vai. Mano, meu Deus. Ai, caralho.